ouço isso. Eu já viajei, já deixei minha família, já fui dormir tarde, fiz muita hora extra, olha, deixei de passear, deixei de fazer aquilo, outro, fui trabalhar em outras cidades, mas os resultados não aparecem, não apanhamos nada. Sabe, amados, por que aconteceu isso? E eles se viram insatisfeitos, estavam assim, insatisfeitos. Os resultados foram insatisfatórios, desproporcionais a todo o esforço que eles haviam feito. Muitos de nós sentimos assim, frustrados, porque fizemos tanto e os resultados foram tão pequenos. Isso gera frustração. Gera frustração. Por que aconteceu isso? Porque eles dependiam de dois fatores aqui naturais. Primeiro, do conhecimento, da habilidade e do esforço humano. Eles dependeram disso. Eles foram pescar talvez no mesmo horário que eles sempre iam, e que eles pegavam, mas infelizmente não aconteceu como eles planejaram. Eles fizeram tudo o que eles estavam acostumados a fazer, mas continuavam ainda insatisfeitos. O segundo fator é que eles dependiam de condições climáticas. Eu não sou pescador, apenas comprei uma vara para mim e para meus dois filhos, para tentarmos pegar alguma coisa, mas nós estávamos em Ilhabela e começou a chover, e olha, nem lançar a vara nós lançamos, e está lá com molinete, coisa chique, né, Vitão? O papo comprou com molinete, tudo. Eu não conheço nada de pescaria, aliás, eu nem de peixe gosto. Aliás, vou melhorar, eu gosto mais dos peixes do que aqueles que comem peixe. Quantos aqui gostam de comer peixe? Levanta a mão. Vocês não gostam de peixe. Quem não gosta de peixe, meu companheiro, minha companheira, levanta a mão. Aleluia, não estou só. Eu não como peixe, viu? Se você me convidar para sua casa, não faça peixe. Uma vez uma irmã, aniversário do nosso casamento, nós havíamos recém-mudado para Araraquara, e ela nos convidou para irmos para sua casa num dia de domingo, e ela falou: vou fazer um almoço especial para vocês, aniversário do casamento de vocês. E quando nós chegamos lá, paramos o carro, entramos, eu já senti um cheirinho. Um cheiro não era de carne, que eu aprecio tanto. E nós entramos, eu olhei para cada Ana, negócio aqui no... Chegamos na cozinha, ela tinha feito um peixe desse tamanho, né? Maravilhoso peixe, como diria o meu amigo João Antônio. Lindo peixe, mas ele estava morto, ele estava assado. Tinha cortes longitudinais assim sobre o seu corpo, aquele monte de tempero, e o cheiro era forte. Eu olhei, né? Que peixe maravilhoso, ele devia estar lindo nadando. Eu não queria ver aquele peixe ali, amados, mas ele estava lá, e foi preparado para comemorar nosso aniversário de casamento. Eu não comia. Aí a Ana, né, sempre me socorrendo, falou: o pastor não come peixe, né? Então que passa mal, tal. É mesmo, tem lasanha, e colocou uma lasanha bonita sobre a mesa. E eu olhei, estava bonita, é de berinjela. Eu falei: aleluia, você não era mais, Senhor. De berinjela lasanha. Eu nem sabia que faziam lasanha de berinjela, amados. Eu achei um desperdício, aquele queijo, como um bom mineiro que sou, aquele queijo derretido, né, naquela travessa desse tamanho, mas aquilo que recheava era berinjela. Diga berinjela. Eu sei que é muito apreciado, faz bem, eu até deveria comer porque faz bem pro sangue, mas não me dou com a tal de berinjela também. Você não olha mais, né? E aí eu comi arroz, glória a Deus. Comi arroz. Mas voltando aqui para o texto, onde estava mesmo? Do peixe. Eles dependiam das condições climáticas. E quem sabe pescar entende muito bem isso. Tem que ter vento, o vento tem que ser apropriado, a temperatura da água, e aí outros fatores que eu não vou me iniciar para não errar. Mas eu sei que depende desse fator da temperatura da água, do vento. E aqui eles estavam pescando, eles tinham que pescar no mar, e aí complicou mais ainda. Amados, eles dependiam destes fatores. E aí esses fatores talvez não tenham contribuído, ou contribuíram, mas mesmo assim se frustraram. Puxa, a água estava na temperatura certa, nós fomos a um lugar que há um grande cardume. Hoje em dia já existe equipamento que você coloca sobre o mar, em cima do barco, e você consegue enxergar os cardumes lá embaixo. Você sabia disso? Já vi esse equipamento. E eles não tinham naquela época esses equipamentos, né? Por satélite, mas eles tinham experiência.
Eles eram bons naquilo que faziam, eles viviam a vida inteira nisso. Talvez os pais de Pedro eram pescadores, seus avós, enfim, eles tinham bagagem, eles tinham tradição, eles tinham conhecimento, eles conheciam o lago de Genezaré, conheciam o mar, conheciam tudo, mas mesmo assim não foi suficiente. Diga, eles se frustraram. Sabe, amados, nós precisamos aprender, queridos, a não depender apenas de fatores humanos e naturais, porque a gente se frustra, porque por mais que a gente faça, por mais que alguém faça também, a gente pode não alcançar o resultado que nós esperamos. Isso talvez esteja respondendo você nessa noite. Por que será que eu nunca alcancei? Por que será que eu fiz a mesma faculdade que alguns colegas da sala e uns se deram bem, outros não, e eu estou aqui parado? Por que alguns estudaram na mesma escola, fizeram o mesmo curso, moraram no mesmo bairro, tiveram educação semelhante, vêm de famílias, e aí não deram? Porque são fatores naturais. Amados, Pedro e os demais pescadores estavam dependendo de fatores humanos, naturais, clima, tempo, momento. Poxa, eu estava na hora certa, no momento certo, por isso eu consegui aquele emprego. Eu não estava lá, eu não consegui chegar, e tantas coisas assim. Nós não podemos depender disso. Diga, eu não vou depender de fatores naturais. Segunda lição que nós extraímos aqui do texto: nós temos, amados, que permitir que o Senhor entre no barco das nossas vidas. O versículo 3 diz assim: entrando em um dos barcos que era de Simão. Amados, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Pedro. Amados, o versículo anterior diz que eles estavam lavando as redes. Vamos enxergar esse quadro. Vem você com seu barquinho, ou com seu barco de médio porte, trabalhou a noite inteira, e você não pescou nada. Imagine como estava Pedro. E quem conhece um pouquinho de Pedro sabe que ele era um homem sanguíneo, de temperamento sanguíneo, e ele não media palavras, ele era impulsivo, ele o que tinha que falar e falava, o que tinha que fazer ele fazia, e muitas vezes não media suas consequências. Nós sabemos o temperamento de Pedro. E aí me vem Jesus e chega diante de Pedro, que estava lavando a rede, talvez reclamando, murmurando, como muitos de nós sabemos só fazer isso. Aliás, tem gente que parece que fez graduação, pós-graduação e MBA em reclamação. São experts em reclamar e murmurar. Passam a vida inteira reclamando. Reclama de tudo. Reclama quando as coisas não saem bem, e até mesmo quando sai bem, ele fica procurando motivo para reclamar, porque está viciado em reclamar. Amados, a murmuração nunca agradou o coração de Deus, nunca fez bem para ninguém e nunca vai fazer. Amém? Diga, eu não vou reclamar. Diga, eu não vou murmurar. Tira isso da tua vida em nome de Jesus. Mas talvez Pedro estivesse lá reclamando, bravo, né? Invocado que era Pedro. Puxa vida, fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Fomos ao lugar onde estavam os melhores cardumes. A temperatura estava adequada. Puxa vida, não são quantas vezes não pegamos nada e estávamos lavando as redes, que só tinha sujeira, só tinha garrafa PET, pedaço de pneu velho, né? Contextualizando aqui, não pegou peixe algum. Ele dependia talvez daquela pescaria para vender alguns peixes, faturar, pegar dinheiro e pagar alguma conta. Ele dependia daqueles peixes para levar a comida, colocar na mesa da sua casa. Ele era casado, tinha sogra, e pelo jeito a sogra morava com ele. Diga aleluia. Que nos ensina a Bíblia. Porque aquela mulher ficou doente, estava na casa de Pedro. Ou talvez apenas foi passear e ficou doente juntamente lá, né? Acontece essas coisas. Sabe, amados, a Bíblia diz que aquele homem estava com toda aquela... A gente começa a imaginar, fala, como estava Pedro? Como está você hoje? Por conta da frustração desta vida, por causa dos resultados tacanhos, medíocres que você tem vivido, a gente fica para baixo. A Bíblia diz que Pedro estava assim, e de repente chega Jesus e entra no barco de Pedro. Eu quero dar uma informação muito importante. Pedro não conhecia Jesus. Sabia disso? Foi a primeira vez que eles se encontraram. Jesus estava iniciando o seu ministério. Muitas pessoas falavam mal de Jesus, porque para falar bem é difícil encontrar alguém, mas para falar mal, fala até de quem não conhece. Sabe, amados, e Pedro
depois de ter trabalhado a noite inteira, está cansado, frustrado, vem Jesus e fala: olha, eu vou entrar no seu barco. Amados, nós precisamos permitir que Jesus entre no barco das nossas vidas. A Bíblia diz que ele estava lavando as redes, ele estava ocupado. Se nós observarmos o versículo anterior, eu propositalmente peguei esta versão, que diz o seguinte, versículo número 2: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Eles estavam ocupados, amados. Estavam talvez pensando o que eles tinham feito de errado. Talvez você se encontre assim hoje. O que eu tenho feito de errado? Por que nada dá certo? Por que eu luto, trabalho, os resultados são tão pequenos? Talvez você esteja assim. Esse momento para você, sabe, emocionalmente, talvez você pense: não é o melhor momento para deixar Jesus entrar na minha vida, no barco da minha vida. Este é o melhor momento, porque é o momento que o Senhor marcou um encontro com você. É o momento que o Senhor olhou para você, olha para você como ele olhou para Pedro. Ele enxerga assim as frustrações do seu coração, da sua alma, mas mesmo assim ele quer entrar no seu barco com você, amém? Sabe, mas Jesus não é um daqueles que quando a gente vê a gente mal, ele male, cumprimenta a gente. Há pessoas que infelizmente são aquele parente, sabe, que nem parente é direito, um parente de 3º, 4º grau. Quando você está na pior, né, você passa por ele na calçada, ele vem você de longe, ele atravessa a rua para não cumprimentar você. Jesus não é desses. Jesus não é desses que quando você está numa boa, ele te cumprimenta e faz festa. Oi aí, primão, nem primo, casado com não sei quem, te chama de primo, de irmão, porque você está bem. Mas quando você está numa pior, ele finge que quem é aquilo ali? Não é parente, é distante. Jesus é aquele que olha para nós, independentemente de como nós estamos, ele entra no nosso barco conosco, amém? Ele fala conosco, ele continua nos amando, amém? Diga: Jesus me ama. Jesus também quer entrar definitivamente no barco das nossas vidas. Amados, nós não podemos impedir que as nossas ocupações nos impeçam de receber. Muitas vezes eu me deparei com algumas pessoas que eu falei: olha, você sumiu da igreja, meu querido. Olha, você sumiu da igreja, querido, por quê? Porque eu estou com alguns problemas aí. É porque eu estou resolvendo umas coisas aí primeiro. Mas, meu Deus, se tem lugar melhor para você ir, para você estar, quando você está cheio de problemas, se não na casa de Deus, não há melhor lugar. Diga: não há lugar melhor. Não há pessoa melhor para nós convidarmos para entrar conosco no nosso barco do que Jesus. Porque Ele não é aquele que nos condena, muito pelo contrário, Ele nos absolve. Ele é nosso advogado, Ele nos defende. Independentemente de nós estarmos sofrendo por alguma besteira que nós fizemos no passado, Ele não é aquele que quando a gente está endividado, devendo, Ele fala: está vendo quem mandou você comprar aquilo na hora que você não podia? Infelizmente nós, casados, se nós não tomarmos cuidado, a gente vira acusador do nosso cônjuge, né? Está vendo, você comprou aquele carro? Nós estamos passando apertado agora por isso. Meu Deus do céu, né? Já está com problema e veio outro e lança um peso maior. Não pode ser assim, amados. Jesus não faz assim. Diga: Ele não faz assim. Diga para o teu irmão: Ele não faz assim. As esposas até aproveitam, né? Foi aquela geladeira que você comprou lá no ano passado, no Natal. Falei, não precisava, né? Mas isso já faz 3 anos, bem, mas estamos devendo por causa disso, né? Às vezes já era, aquilo lá já pagou, mas o caso continua. Jesus não é daquele que ele entra em nossa vida, nossa casa e começa a apontar os nossos erros, começa a lançar em nosso rosto, sabe, aquilo que de errado nós fizemos e por isso nós estamos vivendo. Não, Ele não faz isso. Diga: Ele não faz isso. Sabe, amados, nós não podemos permitir que as nossas ocupações, sejam elas profissionais, sabe, ou quaisquer outras, educativas, ministeriais, nos impeçam de recebê-lo em nossas vidas. Diga: eu não vou impedir Jesus de entrar no barco da minha vida. Amados, a Bíblia diz que Jesus não apenas entrou no barco, mas como Ele assumiu o comando. Amados, o texto saltou aos meus olhos. A Bíblia diz o seguinte: Jesus, entrando nos barcos, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Ele assumiu o comando. Ele talvez tenha pego o cap de capitão e colocou na sua cabeça e falou: Pedro, afasta um pouquinho daqui. Amados, o Senhor quer assumir o controle das nossas vidas.
O Senhor quer assumir o controle das nossas vidas. Pedro não conhecia Jesus, repito. Pedro não tinha experiência com Jesus. E talvez você que está aqui fala: ah, mas eu nasci num lar que não me ensinou isso. Eu estou ouvindo falar de Jesus agora, eu não tenho experiência com Ele. Ah, eu sempre fui ateu, eu sempre fui isso, eu fui aquilo outro. Eu fui um politeísta. Não interessa o teu passado, não interessa se você conhece Jesus ou não. Eu quero te dar uma notícia: você pode não conhecê-lo, mas Ele te conhece. Ele sabe onde teu calo aperta, meu querido. Ele sabe onde teu calo aperta. E diante do Senhor não tem disfarce, não tem enganação. Ele nos conhece como nós somos, amém? Diga: Ele me conhece. Pedro não conhecia Jesus até então, mas ele confiou no Senhor. Ele ouviu a sua voz. Nós temos que entregar o leme, o comando, amados, de nossas vidas ao Senhor, amém? Essa foi a segunda lição. Terceira lição: amados, nós não podemos permitir que as frustrações, as perdas do passado, as preocupações nos furtem de desfrutarmos da presença do Senhor em nossas vidas. Nós não podemos permitir que as dores, as feridas, as preocupações, as frustrações nos impeçam de desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Amados, quem era Pedro e os demais pescadores que estavam ali? Quem eram? Simples pescadores. Sabia disso? Eles não eram doutores da lei, não. Eles não eram como Paulo, cidadão romano, tinha dupla cidadania, não. Pedro era um indouto, era um iletrado, um semi-analfabeto. Sabia disso? Era Pedro. Eram pescadores por tradição de suas famílias. Sabe, amados, nós muitas vezes achamos que nós não temos o direito em Cristo Jesus de viver as promessas do Senhor, porque nós não temos tradição. Ah, porque os meus pais nunca foram cristãos. Ah, porque eu nunca me importei com Deus. Agora eu vou me entregar ao Senhor. Ele não vai se importar comigo. Claro que Ele se importa com você. Não interessa se você está talvez no pior momento da tua vida. Não interessa se todos te desprezaram. Não interessa se você não tem condições financeiras, emocionais, sentimentais, ou seja, quaisquer que forem. Não interessa, o Senhor te ama. Diga: Ele me ama. Pedro era um simples pecador.